Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sandro Matos, sou educador de dança nas fábricas de culturas do Itaí Paulista e São Bernardo do Campo. Então, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Hoje, num momento super especial, estamos aqui com a Ana Carolina, que vai nos acompanhar nessa entrevista, e o Cleiton Brasil, que vai falar um pouco do trabalho dele, da história dele para a gente. Certo, Cleiton? Certo, obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra para nós. Olha só, já vou começar assim, perguntando: você pode contar para a gente um pouco da sua trajetória na dança? Para não ser tanto técnico, né? Assim, legal contar uma historinha antes. Inclusive, eu tô com a foto aqui, gente. Desculpa. Eu preciso mostrar para vocês. Esse sou eu dançando numa festa. Então, eu acredito que eu já nasci com esse corpo dançante bem aflorado. Eu tive uma prima também que aguçou bastante essa questão da dança, da música, mas eu não era tão ligado à dança e à música assim. Eu sempre fui muito dos trabalhos manuais. Eu cheguei na dança com 19 anos. Eu fui assistir uma apresentação de dança na cidade de Guarulhos, onde eu nasci, e depois de uns 6 meses eu vi ia ter uma audição para fazer dança e eu fui. Chegando lá, uma moça falou assim para mim: "Olha, a gente vai dançar axé". Aí eu fiz uma aula, duas, entrei pro grupo. E aí o menino pegou e falou assim: "Cleiton, você é muito do balé clássico. Vamos fazer uma aula de balé clássico?" E fui. Eu fui fazer aula de balé clássico com quase 20 anos. Caí numa escola maravilhosa, que é da Yara Ciccone, também de Guarulhos. Me dediquei muito ao balé e acabei me formando como bailarino. Uma coisa legal é que sempre eu trabalhava meio período, então por isso que eu continuei a dança, porque vários amigos meus não conseguiram devido a ser arrimo de família, Claro. precisar trabalhar para cuidar dos estudos. Eu cheguei na dança nesse momento, assim, com 20 anos para os 21 e fiquei na dança até hoje. E como se deu a sua formação de professor? Nesse período, eu entrei na faculdade de Educação Física, fiz licenciatura, eu me formei como professor de Educação Física, juntei a minha teoria e prática do balé e entrei na área da educação e junto, fazendo cursos, fiz a pós em dança, o lado professor falou mais alto. E como se dá hoje a formação para trabalhar com a deficiência? Existem métodos e caminhos pedagógicos específicos para isso? Porque você vem se dedicando Sim. a essas pessoas. Não existe um caminho. O caminho que eu fiz foi um caminho muito de curiosidade, foi um caminho muito do que eu aprendi em 2007 nas Casas André Luiz, que foi a dança em cadeira de rodas. Lá eu aprendi a lidar com as pessoas com deficiência, lá eu aprendi a adaptar a dança e a montar coreografias para essas pessoas, e daí eu fiz a pós em dança e o meu estudo de TCC foi baseado na dança em cadeira de rodas, a influência da dança na pesquisa da dança em cadeira de rodas. Então, eu fiz essa pesquisa, juntei vários autores que falavam sobre a dança inclusiva, falava sobre dança-terapia. Eu fui bebendo de várias fontes até chegar no entendimento do que é dança para a pessoa com deficiência e do que é corpo na dança com a Sim. pessoa com deficiência. Clay, como você vê o uso de técnicas de dança na dança inclusiva? E a minha percepção quanto às técnicas, eu bebi de várias técnicas, Uhum. juntei tudo, um pouco de exercícios de balé clássico, um pouco de exercício contemporâneo, um pouco de contato e improvisação. Eu juntei essas técnicas, essas práticas no meu Aham. corpo e quando eu olho uma pessoa com deficiência, eu tento me colocar naquele lugar e começar a criar outras formas de ensinar. Numa sala de aula, quando a gente tem todos os tipos de pessoas, sentada, em pé, amputado, eu vou tirar a minha experiência de aluno, de várias técnicas, de vários professores, e aplico naquela turma. Então, não existe uma técnica específica para você aplicar na dança inclusiva. E não existe uma técnica, eu acho que é uma junção de movimentos e de olhar, né? Uma Uhum. troca de olhares do professor e aluno. E é uma expressão livre? Na verdade, é uma expressão livre, mas ela tem um viés pedagógico, ela tem um viés de alguma técnica, não que seja a técnica que eu vou aplicar
no Aham. corpo, mas é uma técnica de fala, é uma técnica pedagógica onde você vai deixar o aluno à vontade para criar. A palavra criação é uma das palavras que a gente usa muito, porque o corpo ele está livre, então você também está livre para fazer o que você quiser. Claro. A técnica ela é importante, mas eu acredito que a gente pode falar que é um espaço livre para você criar, né? Claro, nesse caso, sim, está a técnica, mas seria aquela técnica da improvisação, técnica da composição, seria isso? Exatamente, o contato improvisação, né, tem essa junção de várias técnicas aonde você vai aplicar. E aí a Sim. gente deixa livre para a pessoa pensar o que ela vai usar, o que ela quer usar. Quais seriam as estratégias para se ensinar dança para uma pessoa com Tá. deficiência? A primeira estratégia que eu digo, eu nunca tinha pensado nessa palavra estratégia, Aham, mas é bem interessante, porque a primeira estratégia é da empatia, né? De ver o corpo do outro como, o meu corpo também poderia ser desse jeito, né? Então, o que que eu faço para fazer esse corpo dançar? Segunda estratégia é você saber os limites do outro. O limite que eu digo não é aquele limite, limitador, aquele braço que não vai, mas aham. saber falar, saber passar para o seu aluno que ele está livre ali para ele dançar do jeito que ele pode. Tem umas estratégias assim que você não precisa falar em técnica, em copiar movimento, em corpos iguais. Tem uma estratégia que você tem que colocar todo mundo nivelado Aham. e usar da sua fala para poder fomentar bastante a questão da diversidade. É importante adotar estratégias diferentes para um grupo de adultos, um grupo de criança. A gente sim tem que ter estratégias, porque a criança ela te provoca o tempo inteiro, né? A criança ela tá ali querendo chamar atenção. Você tem que ter umas estratégias de chamar a atenção dela de forma com que ela encontre um lugar ali do professor que fala, poxa, esse professor é legal, eu vou acompanhar ele. Não que nas aulas de pessoas adultas não tenha que ter, mas a palavra, a forma de você lidar, lógico, todas carinhosas, todas com aquele jeito de professor, que gosta do que faz, enfim. Mas, assim, para o adulto, você pode puxar um pouco mais, você pode falar bobagens dentro do limite. E com a criança, você tem que ter uma estratégia de que não pode ser muito amigo, porque aí, se ficar muito amigo, acaba confundindo. A estratégia com a criança, ela é um pouco mais delicada, então você tem que saber chamar a atenção dela para que ela fique atenta a Claro, você. jogo lúdico, né? Se jogar no chão, Vale. muita brincadeira. Clay, para a gente finalizar aqui, que é importante que um professor de dança saiba sobre dança e deficiência? E se você tem algumas referências que você queira passar para a gente, falar, enfim. Sim, importante é você saber um pouco das terminologias, né? Saber um pouco de como falar com essa pessoa, quais são os termos. Pessoa com deficiência, pessoa não é aleijada, pessoa não é especial. Então, terminologias é muito importante você saber. O professor ele deve saber qual é o limite dos alunos, tanto o limite físico, de como ele vai lidar, né, com a pessoa. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter, saber nivelar os nossos alunos, né? Saber não que um é melhor que o outro, não que um veio para frente para fazer o exercício porque ele é. Então a gente tem que deixar bem claro na sala de aula que todo mundo é igual, e que todo mundo pode aprender da mesma forma e que os corpos são diferentes. Paulo Freire, né, é uma referência maravilhosa da educação no Brasil e no mundo. Ele traz uma referência de corpos livres, de corpos que pode ser trabalhado de diversas formas, principalmente na escola, que é dali que é fomentado as questões cognitivas, as questões de amparo para o crescimento do indivíduo, seja corporal ou mental. Então, ele Uhum. enfatiza muito. Eu gosto muito de Laban, porque Laban ele trabalha a geometria, ele deixa a aula um pouco mais leve. E tem jogos também corporais que facilita tanto o professor como o aluno no ensino-aprendizado. E tem Isabel Marques também, que fala da educação na escola, que é tão legal você ouvir o aluno tá aprendendo brincando,
que o aluno ele precisa de jogos, ele precisa expor o corpo dele, a gente não precisa estar ali quadradinho, fechadinho, uma técnica. Eu acho que o professor, nós, quanto educadores e enquanto formação, a gente deveria ler um pouco mais esses autores, entre tantos, né, que a gente tem. Eu tenho bastante referência na área da educação, né, de professores, de mestres, e também tenho na área da dança, tem vários mestres que também nos ensinam muito. Eu deixo assim um recado para que o professor ele tem que ter uma mente aberta para todos aqueles que forem entrar na sua sala de aula. A gente precisa entender que somos todos diferentes e sair um pouco dessa caixinha. Bom, a gente saber um pouco mais do seu caminho, né, da sua história, do que vem te trazendo até aqui, e esse trabalho incrível que é com a pessoa com deficiência, né, incluir mesmo, isso é muito bacana. Só para finalizar, fala aí, o que você está fazendo hoje? Você é professora onde? O que você faz da sua vida dentro dessa área, dentro da inclusão? Há 5 anos eu montei uma companhia de dança que se chama De Rodas para o Ar. Tem no Instagram, De Rodas para o Ar, tem no Facebook, De Rodas para o Ar. E hoje eu dou aula no Lar Escola ACD, é um projeto que eles implantaram de colocar a arte. Eu ministro a oficina de dança e jogos corporais. Estou montando algumas brincadeiras na internet, né, nessa vida virtual. Então, eu estou montando uma performance com artistas LGBT, QI, mais deficiência. Com a Companhia de Rodas para o Ar, a gente está ensaiando Alices no País Adaptado. O Sandro Faço parte. faz parte da companhia, do elenco. E estou montando um curso também, EAD, para compartilhar dessa experiência de trabalhar com pessoas com deficiências, que não tem segredo nenhum, basta a gente abrir o nosso olhar para todos. Bom, sucesso sempre, muita luz aí no seu caminho. Super obrigado pelo seu tempo, por essa oportunidade. Aninha, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer também pela disposição, disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, porque a nossa vontade era principalmente de saber que tem pouca coisa documentada, né? E até você falar que está montando um curso, acho que é uma coisa muito bacana, né? Sim, sim, muito interessante. Porque realmente não temos bibliografias que afirme e que mostre para a gente esse caminho. Então, vamos construindo juntos. E esse é o caminho mesmo. São pessoas como vocês que têm um olhar bem peculiar para a dança, para a arte e para a sociedade, que vai fazer com que esse vídeo e todo esse material chegue para todas as pessoas, para que a gente tenha um mundo mais igualitário, que a gente tenha um pouco mais de amor com todos. Eu que agradeço a vocês. Maravilhoso.